Olá, gente. Boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui, podendo falar sobre medicina preventiva, como melhorar a nossa qualidade de vida, não só física, mas emocional também. E eu venho, ao longo dos anos, toda semana, trazendo alguma nova informação para vocês. O lema do nosso programa, do nosso projeto Manual do Proprietário, é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas ocorrem por meia dúzia de alterações que vão ocorrendo ao longo da vida, e nós, com a nossa medicina ocidental, tradicional, não damos atenção. Então, meia dúzia entre aspas, porque são um pouquinho mais do que isso. É a desidratação intracelular, simplesmente falta de água. O nosso corpo é 70% água. Eu tenho recebido, ao longo das últimas décadas, diria da última década, porque antes não se colocavam nos laudos. Os pacientes com problema de coluna, eles chegam com a tomografia de coluna ou com a ressonância magnética, e no laudo consta assim: desidratação dos corpos intervertebrais. Então, as vértebras estão desidratadas, né? Então ela vai perdendo a consistência, vai perdendo a função, e aí tanto problema. Um exemplo simples para vocês: grande parte das pessoas com enxaqueca, grande parte das pessoas com alergia, o que elas têm na verdade é desidratação, é déficit de água. Então esse é um dos monstrinhos, o oxigênio é outro. Nós levantamos, nós vamos para um lugar, ficamos fechados, trabalhando, e numa cidade poluída, com pouca atividade física, no parque, ao ar livre, e a nossa concentração de oxigênio fica cada vez menor lá na pontinha, né? na passagem desse oxigênio da corrente sanguínea para dentro da célula e depois para dentro da mitocôndria para virar energia, para fazer ATP. Então hoje é muito frequente, a gente está vendo tantas pessoas queixando de síndrome da fadiga crônica, de fibromialgia, né? Cansaço, e nada mais é do que uma desoxigenação, que poderia melhorar muito com uma atividade física em um local mais arejado. E aí, continuando, inflamação crônica silenciosa, causado pela grande epidemia de obesidade que atravessa o nosso planeta atualmente. A gente sabe que o tecido adiposo, ele é mais um órgão produtor de citoquinas inflamatórias, ele é um órgão produtor de inflamação. Essa inflamação também causada por toxicologia ambiental, vários tipos de substâncias químicas, mais de 80 mil substâncias químicas no mercado hoje, né? Entre agrotóxicos, entre conservantes, acidulantes, corantes, estabilizantes, que invadem nosso organismo e provocam inflamação também. A oxidação, os radicais livres em excesso, que a gente chama de estresse oxidativo, o outro desses monstrinhos. A desmodulação hormonal como um todo, né? Todas as glândulas do corpo funcionando não no nível ótimo, mas subótimo ou até funcionando mal. Então, todo esse sistema, toda essa engrenagem tem que ser modulada. Então, essa desmodulação hormonal também é um desses monstrinhos. Somando ao aumento da resistência à insulina, a insulina não consegue mais desempenhar o papel de pegar o açúcar, a glicose, tirar da corrente sanguínea e levar para a célula. E aí ocorre sucessivamente aumento de peso, hipertensão, diabetes, o excesso de proteína, nesse caso também, junto com glicose e na temperatura do nosso corpo, vai criar glicação, a destruição das proteínas. Então, vocês percebem que quando a gente começa a olhar de maneira ampla esses fatores todos e corrigi-los, o nosso organismo, ele entra em homeostase, entra em equilíbrio, e a doença, ela não tem terreno para se manifestar, e se já tiver manifestada, ela encontra terreno para evoluir. Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui, muito interessante. Eu já falei muitas vezes com vocês da importância de um mineral chamado magnésio, né? Então, por que estamos todos deficientes de magnésio? Os muitos sinais e o que fazer.
Os sinais de deficiência de magnésio são extremamente comuns e raramente diagnosticados pelos médicos. Pessoas com doenças crônicas ou sintomas simplesmente leves estão com déficit de magnésio e não sabem, incluindo provavelmente você. O magnésio é o quarto mineral mais abundante em nosso organismo. E além de mineral, ele é um eletrólito, que não existe simplesmente para não termos câimbras musculares. Vocês vão ver agora, em seguida, as muitas funções dele. Nós somos seres elétricos. Então, o nosso coração, para bater, ele precisa de um estímulo elétrico, o nosso cérebro também funcionando com estímulos elétricos, tanto é que a gente pode medir essa eletricidade num simples eletroencefalograma, onde se coloca eletrodos em volta do nosso crânio e captamos a eletricidade no nosso cérebro e transformamos em gráfico. A mesma coisa com o eletrocardiograma, captando a eletricidade do nosso coração e colocando em gráfico. Então, nós somos seres elétricos e para viver precisamos do magnésio como eletrólito. Eles são responsáveis por toda a condutividade elétrica no nosso corpo. Gente, sem o magnésio, os músculos não podem disparar, o coração bater, o cérebro não recebe sinais, não relaxamos os vasos sanguíneos e muitas outras coisas. Precisamos do magnésio para vivermos. Quando não temos suficiente, começamos a perder energia e condutividade. Como morrer lentamente. O magnésio é um cofator, ou seja, ele participa em mais de 300 reações bioquímicas necessárias para a transmissão de impulsos nervosos, regulação da temperatura do nosso corpo, desintoxicação do nosso fígado, na formação dos nossos ossos, dos nossos dentes e muito mais. Na saúde cardiovascular, mostra o seu grande poder. Sozinho, ele faz faz o que os vários medicamentos cardiológicos fazem. Previne a formação de coágulos, reduz os fatores de coagulação, bloqueia a captação de cálcio, relaxa os vasos sanguíneos. Isso aí foi escrito pela Fundação Weston A. Price, uma das mais respeitadas do nosso planeta. Mas nós estamos só começando a falar do magnésio, gente. Grande parte das pessoas tem deficiência de magnésio e não sabem. Vejam alguns sintomas dessa deficiência: intestino preso ou constipação intestinal, hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, ansiedade, depressão, insônia, falta de energia, déficit de memória, convulsões, isso mesmo, convulsões por falta de magnésio, fadiga ou cansaço, dor, câimbras musculares, cefaleias, dores de cabeça, enxaqueca, déficit de atenção e hiperatividade, que é cada vez mais comum e frequente, simplesmente pelo déficit de magnésio e geralmente também associado a intoxicação por metais tóxicos. Pessoas com doenças crônicas se beneficiam muito do magnésio. As doenças crônicas atuam como o faz o estresse, que é um depletor de magnésio. Quadros sugestivos de déficit de magnésio e que se beneficiam muito com a suplementação. A síndrome da fadiga crônica, a fadiga adrenal, a fibromialgia, dor pelo corpo todo, as doenças cardíacas, as arritmias cardíacas, a osteoporose. Queria que vocês soubessem que esse mineral ele é muito mais importante para prevenir, para tratar a osteoporose do que o cálcio. O diabetes mellitus, a formação de pedra nas vias urinárias, a asma. Então, todas essas condições se beneficiam muito da suplementação de magnésio. O Journal of the American College of Nutrition, o jornal da Sociedade Americana de Nutrição, menciona até a possibilidade de estresse agudos. Né? Estresse agudos como um trauma, um acidente, um assalto, a perda de um ente querido. Então, isso é estresse agudo. Né?
esgotarem as reservas de magnésio e serem uma das causas de comas após traumas. Olha que interessante isso. Por que os médicos não diagnosticam esses déficits de magnésio? Simplesmente porque fazemos os testes de laboratório com a dosagem do magnésio no sangue. Ora, nosso corpo trabalha o tempo inteiro para manter os níveis sanguíneos de magnésio normais, pois se esse nível cair um pouco, pode ser catastrófico. Então, no sangue, esse nível está quase sempre perfeito, apesar de no interior das células estar sempre baixo. Isso é muito importante que vocês entendam. A quantidade total de magnésio que nós temos no corpo, 99% dele deve estar dentro das células, participando daquelas reações bioquímicas todas que nós conversamos. E 1% dele só deve estar circulando na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Como o nosso acesso ao magnésio está muito pequeno, e logo à frente vocês vão entender por quê, a nossa corrente sanguínea fica o tempo inteiro sequestrando o magnésio de dentro das células para manter os níveis sanguíneos de magnésio normais. Por isso, é ineficiente essa dosagem do magnésio na corrente sanguínea. O ideal seria que pudéssemos, dosar esse magnésio dentro da célula. Uma forma de fazer isso, e que é muito rara no Brasil, mas se faz no exterior, existem laboratórios aqui que mandam, inclusive, o sangue do paciente para fora, para dosar o magnésio eritrocitário. Que eu acho também não necessário, porque a gente sabe com a experiência clínica que as pessoas estão deficientes de magnésio, porque quando você suplementa de alguma forma esse magnésio, todas as condições melhoram. Bom, tem um livro muito interessante da doutora Carolyn Dean, e que chama The Magnesium Miracle, o milagre do magnésio, onde ela fala só de magnésio. Muito interessante esse livro, e eu não sei se tem em português, gente. Razões dessa deficiência de magnésio. Primeiro, estamos nos prejudicando com nossa alimentação. Os alimentos refinados, processados, são destituídos de seus minerais, vitaminas e fibras. São, na verdade, antinutrientes. E para serem metabolizados, utilizam ainda mais um pouquinho do magnésio que o nosso corpo tem. Então, além de não fornecer magnésio, esses alimentos processados, refinados, eles ainda consomem o magnésio do nosso corpo para poderem ser metabolizados. O grande vilão, o açúcar, esse é o grande vilão, e isso eu falo com vocês há muito tempo. Estamos comendo mais açúcar do que nunca. A quantidade de quilos por pessoa no mundo aumenta de década em década, assim, vertiginosamente. E para cada molécula de açúcar que comemos, o nosso organismo gasta mais de 50 moléculas de magnésio para poder processar essa molécula de açúcar. Então, olha que judiação. Além de já estar faltando, nós temos aí um monte de pessoas que eu costumo brincar, chamar de formiguinhas, que não passam um dia sem a sobremesa do almoço, sem a sobremesa da janta, e talvez também mais um bolinho no café da manhã e um bolinho no lanche da tarde. Então, imagina só, haja magnésio num corpo desse para poder estar metabolizando essa quantidade de açúcar todo. Por isso que ele é tão importante no diabetes. Ele ajuda a metabolizar essas moléculas de glicose. Entendem como tudo se encaixa? Segundo, não só os alimentos processados, refinados, estão pobres em magnésio. O magnésio foi esgotado do solo de superfície, diminuindo a ingestão na nossa dieta, enquanto a nossa necessidade de magnésio aumenta em função da grande exposição tóxica que nosso organismo é exposto diariamente, além do estresse que também somos expostos diariamente e que consome o magnésio. Então, além dos alimentos processados e refinados terem muito menos magnésio, o nosso solo, a superfície do solo também está esgotada de magnésio. Então, a nossa dieta, além de não nos trazer magnésio suficientemente,
o nosso corpo também está com a necessidade desse mineral aumentada. Para ficar prático, o aporte está pequeno e a necessidade desse mineral está maior. Por isso, o déficit é ainda mais intenso. Nós estamos cada vez mais estressados. A produção dos hormônios de estresse exigem níveis elevados de magnésio. E experiências estressantes levam à depleção dos nossos já pequenos estoques de magnésio. Uma outra coisa que depleta magnésio é a utilização de medicamentos anticoncepcionais, antibióticos, cortisona, diuréticos, né, e medicamentos para pressão alta. Essas substâncias depletam magnésio. Mas eu queria que vocês tivessem em consciência que o excesso de café depleta magnésio. Como eu falei, o doce e carboidrato refinado depleta magnésio. O estresse depleta magnésio. A falta do controle emocional, né? O modo como reagimos às questões cotidianas depleta magnésio. Então, algumas dicas para a gente poder estar com esse mineral importantíssimo para a saúde, para a medicina preventiva e também para a parte emocional. Ele participa na produção de neurotransmissores. Seria, primeiro, vamos controlar, né, o nosso nível de estresse, de ansiedade. Como isso? Esporte é importante para isso, hobbies é importante para isso, férias periódicas são importantes para isso, meditação, yoga, né? Aprendermos de uma maneira a como reagir diferentemente aos vários estímulos estressores. Então essa é a primeira coisa que vai estar me fazendo poupar magnésio. Segundo, dá preferência por alimentos não processados, não refinados. Usar alimentos integrais, se possível, orgânicos. Evitar excesso de café, de refrigerante, de álcool. Essas situações todas, né, junto com o doce, com o carboidrato refinado, depletam ainda mais o pouco magnésio que nós temos. E suplementar esse magnésio diariamente. Suplementar esse magnésio, existem formas muito simples. Diria para aquelas pessoas que estão longe, não é? E que queriam uma maneira simples de fazer isso, o próprio cloreto de magnésio, que pode ser adquirido em qualquer farmácia, por um custo baixo, um tratamento que não chega a custar R$5 por mês, né? Vem geralmente padronizado saquinhos com 50 gramas do pó de cloreto de magnésio, que vocês devem colocar isso em 1 litro de água, e não coloquem em PET não, gente. Pegue um vidro de um litro, mas de vidro, né? Coloquem lá uma água mineral, coloque o conteúdo desse pó todo nesse litro d'água e deixem na geladeira. Cada vez que vocês forem tomar, 15 ml de manhã e 15 ml à noite, chacoalhem um pouquinho a garrafa para o magnésio que vai estar sedimentado lá no fundo ficar bem homogeneizado e tomem. Isso vai te dar para 1 mês de tratamento, 33 dias. Né? Isso já vai ser, no mínimo, muito interessante. Muitas pessoas que mandam e-mails de vários locais distantes e me relatam algum problema e me falam como está repondo esse magnésio. Um jeito muito fácil está aí à disposição de vocês em qualquer farmácia desse país por um custo muito baixo. Normalmente, suplemento o magnésio, diria que em 99,9% dos meus pacientes, para não dizer todos os meus pacientes, né? Suplemento o magnésio até para um cão de estimação. O magnésio é muito importante, o nosso solo é muito escasso em magnésio, nós não temos formação vulcânica, então, por isso, geodesicamente, geograficamente, o nosso solo é pobre em magnésio. Então, a suplementação é muito importante. Meus pacientes todos, que eu tenho oportunidade no consultório,
também recebem uma suplementação de magnésio, ou na forma de aspartato de magnésio, ou de magnésio malato, ou magnésio quelado com aminoácido. Para cada pessoa, eu escolho um tipo diferente de magnésio e também uma dose diferente. Isso depende da análise de cada paciente. Mas o que importa é estar suplementando esse mineral no seu corpo, o magnésio, e cuidando para que a sua alimentação e seu comportamento não depletem de vez com ele. Pessoal, eu queria dar um alô para quem está sintonizando agora a nossa Mundial. Esse é o programa Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras com vocês às 14 horas. Queria que vocês anotassem, quero que vocês anotem o link de contato nosso, é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês podem enviar e-mails para cá. A nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho todo para mim, me entrega, e aí eu estou falando com vocês de coisas que vocês querem estar ouvindo, tá ok? Uma outra sugestão muito importante, você que não conhece ainda nada do nosso projeto, ou muito pouco, o youtube.com é uma ferramenta muito útil. Tudo que eu falei aqui para vocês hoje, daqui 3 dias já vai estar no YouTube, e é simples acessar, é youtube.com, e coloquem traço Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão ver todos os programas. Algumas dicas muito interessantes para vocês verem de programas que já passaram. Fica aqui esse programa que vai chamar Magnésio, o milagre do óxido nítrico, um outro programa. Tem também, recentemente colocado no YouTube para vocês, uma palestra de 40 e poucos minutos, onde eu falo se a gente faz medicina preventiva ou detecção precoce. Eu acho que vai tirar ali muito proveito, vocês vão poder passar para amigos, para familiares e todos ao redor, e vai ser muito interessante porque rapidamente vocês conseguem observar a mudança na vida dessas pessoas. Gente, eu queria agradecer a audiência de vocês todos. O nosso papo é muito bom, nosso tempo voa aqui. Desejar uma ótima semana santa maravilhosa, uma Páscoa maravilhosa para vocês todos e todos os familiares. E na semana que vem, tamo juntos, pessoal. Abração, tchau, tchau.